aprendam de uma vez por todas a combinar cores nas suas roupas. Olá, eu me chamo Jéssica Brum, eu sou estrategista visual e aqui nesse canal você vai aprender sobre moda, estilo e comportamento. E se você não está inscrito, já aproveita agora para se inscrever no canal e não perder nenhuma aula. Eu percebo que hoje existe uma grande dificuldade das pessoas se vestirem com cores nas suas roupas. Elas acabam sempre optando pelos neutros ou pelo pretinho básico justamente por ser confortável e não precisar pensar em como combinar verde com azul, rosa com laranja, enfim, misturar cor naquilo que você está usando. Ou até elas têm medo, né? Você pode ter medo de arriscar. Então aqui eu preparei 5 níveis de combinação de cores para que a gente possa construir o seu visual. Um visual que tem consciência de cor naquilo que usa de forma intencional. O primeiro nível pode ser o nível que você já está, que é a combinação de neutros. E quando eu falo neutros, eu falo do preto ao cinza, do preto ao branco, as escalas mais cinzas e frias, como também do off ao marrom, as escalas mais quentes, o bege, o caramelo, o marrom. Existe, né, essa combinação mais elegante dentro dos neutros. Você pode mesclar isso e vai estar usando cor, porém de uma forma mais sóbria, mais elegante. Mas esse, entendam, é o nível 1. Você pode avançar para outros níveis acrescentando cor no seu visual. Saindo do nível 1, a gente vai encontrar o nível 2, que é quando a gente insere a primeira cor no nosso visual. Agora lembrando aqui, eu já atendi pessoas que tinham um armário que só tinham preto, cinza e branco. E não era homem, hein? Falando de um armário feminino. Então esse vídeo é para você que quer realmente romper essa comodidade de usar sempre o pretinho básico, que de básico não tem nada, viu? Ele te apaga no meio da multidão. Mas enfim, então vamos no nível 2, onde você insere pelo menos uma cor na combinação. Essa cor pode vir presente, por exemplo, numa camisa com outra peça neutra, pode vir embaixo de um blazer. Essa peça pode ser apenas a calça de cor, o resto todo neutro. Você vai inserir uma peça, né, um detalhe no seu look colorido. E misturando com neutros, é óbvio que vai dar certo, porque todo neutro combina com uma peça colorida. E claro que você não precisa, às vezes, estar usando a calça ou a camisa. Você pode também colocar na bolsa, num chapéu, por que não? Ou até mesmo no sapato. Quando a gente usa esses detalhes mais na parte de acessórios com cor, a gente chama de ponto de luz. Então, o próximo passo agora, para você que só usa neutro, é inserir a primeira peça, o primeiro acessório, o primeiro detalhe colorido no seu look. O nível 3, ele já é o avançado da cor. É quando você usa uma mesma cor na combinação toda, na roupa inteira, que nós chamamos de monocromático. Que ou a gente vê ele numa mesma tonalidade de cima a baixo, por exemplo, tudo azul, tudo verde, tudo rosa, né, que a gente fala cair na tinta, usei tudo a mesma cor, ou até tom sobre tom, azul claro com azul escuro, rosa claro com rosa escuro, um laranja mais evidente com um laranja um pouco mais fechado. A gente chama de tom sobre tom também. O monocromático é uma ótima sugestão para você que quer usar cor e, por exemplo, transmitir elegância. É uma cor só, sobriedade, uma mesma cor sólida no seu look. Você pode usar tanto para uma palestra, para uma reunião e trazer cor, trazer um pouco mais de vida, né? Trazer um pouco mais, eu digo que cor é vida, porque na verdade cor também é luz, né? A junção de todas as cores é a luz. Então quando você traz uma cor inteira para a sua combinação, você rompe o nível 1, 2 e chega no nível 3, o monocromático. No nível 4, nós vamos aprofundar o seu conhecimento em cores. Você já ouviu falar do círculo cromático? Se você não ouviu falar, ele é uma ferramenta necessária para você fazer combinações de forma assertiva e sair, né, do neutro, de apenas uma cor, ou do monocromático. No nível 4, quando a gente conhece o círculo cromático, a gente consegue fazer combinações de várias cores dentro de uma mesma combinação de roupa. Inclusive, eu já sugiro que você baixe o círculo cromático. Coloca aí no Google, círculo cromático, e baixe. Ele é um círculo com todas as cores. Inclusive, você vai perceber que nesse círculo cromático não tem preto, não tem branco, não tem marrom, não tem cores neutras, porque são neutras, né? Elas são acromáticas, elas combinam com todas as cores dentro desse círculo cromático. Enfim, se a gente for olhar então, olhando aqui na tela o círculo cromático, a gente percebe que existem dois lados. O lado dos tons frios
e o lado dos tons quentes. E isso tudo eu estou ensinando sem nem sequer você saber a sua cartela de cores. Isso vai funcionar para qualquer pessoa. Olhando os tons frios, a gente vai ter o lilás, o azul, o verde. Todas essas cores, quando combinadas, elas fazem sentido, porque tanto o verde quanto o lilás, ele saiu da composição do azul, ele saiu na fórmula. Lembra quando a gente brinca com guache na escola? Então, todos os tons frios, eles derivam da tonalidade azul, então elas combinam entre si. Você pode misturar, por exemplo, o azul com o lilás, o verde com o azul, o verde com o lilás, e isso vai fazer sentido. Você está usando uma combinação em tons frios, elas passam bastante seriedade. E do lado oposto nós temos as cores quentes, que é o laranja, o vermelho, o amarelo, o rosa. Geralmente quem gosta desses tons são pessoas mais ativas, mais enérgicas, mais dinâmicas, criativas, né, no vestir. Então você pode misturar também essas cores, porque são cores quentes, elas derivam tanto do amarelo quanto do vermelho, que são cores primárias. E quando você junta, vamos dar o exemplo, o laranja com o vermelho, ou rosa com vermelho, ou laranja com amarelo, você percebe que um está dentro da composição do outro. Em outras palavras mais técnicas, essas combinações são chamadas de análogas. Mas eu sei que esses nomes técnicos são difíceis, então vamos pensar em cores quentes. Cores quentes derivam do quê? Do fogo, do calor. Então se você misturar essas cores no seu look, na sua combinação de roupas, também vai fazer sentido. Inclusive, é uma ótima sugestão para dias que você quer trazer mais energia para o seu dia a dia, trazer mais produtividade. As cores frias, eu já sugiro mais para quem quer trazer leveza, suavidade. Mas é claro que existe um segredo que eu vou contar no final desse vídeo de como combinar as cores de uma forma harmônica. Antes, eu quero trazer uma curiosidade para vocês. As cores comunicam e eu vou te provar. Se a gente coloca, por exemplo, aqui um tom mais avermelhado, a gente traz a atenção. Isso já chamou a sua atenção, a atenção do seu olhar. Se a gente for para um tom um pouco mais frio, a gente já traz mais seriedade, confiança. Se formos, por exemplo, para um tom mais laranja, a gente já traz um ar mais de energia, a cor do fogo. Então, todas as cores que você usa, seja intencional, se perceba em frente ao espelho e observe o que está comunicando. Se for amarelo, se for verde, se for rosa, não interessa. O que você precisa entender é que cada cor que você usa passa uma mensagem. Nível 5. Esse é para você que já passou por todos os outros níveis e está confiante para brincar um pouco mais, para ousar um pouco mais nas suas combinações. Inclusive, esse nível 5, ele é muito para as pessoas criativas, da área do design, da área da moda, da área gráfica, da área que realmente quer trazer essa criatividade no vestir. Voltando ao ciclo cromático, a gente viu que existe o tom quente e o tom frio. Agora, nesse ciclo cromático, a gente vai ver as cores opostas, as cores para quem quer realmente ousar. E é claro, no final eu vou contar o segredo por que essas cores fazem sentido mesmo que elas sejam completamente diferentes uma das outras. Quando a gente fala de cores complementares, cores opostas, a gente vê o ciclo cromático, cores uma de frente com a outra, cores que não fazem sentido. Não está na composição, são cores realmente que quando usadas juntas, elas trazem um pouco mais de impacto. Por isso é o nível 5. Você só chega no nível 5 depois que você passou por todos os outros. E aí nós vamos ver o amarelo com roxo, o vermelho com verde. No Natal você viu o vermelho com verde? Você usou o vermelho com verde? O rosa com verde também é complementar, o laranja com azul, vocês percebem que são tons completamente um diferente do outro, mas que quando juntas, elas trazem bastante estilo. Então, se você quer transmitir estilo através das cores, façam combinações complementares. E é claro, nem toda combinação precisa ser a blusa e a calça. Por exemplo, a gente vê um conjunto verde que tem só a faixa em vermelho. Pode ser apenas um detalhe, pode ser apenas um acessório, pode ser um sapato, seja o que for, mas traz essa combinação que isso vai trazer também energia e criatividade para o look, né, que você está usando. Agora, não pense que é só misturar as cores de qualquer jeito. Ah, Jéssica, eu vi que os tons frios funcionam. Então, verde e azul, qualquer verde e azul que eu combinar vai dar certo? Não, você precisa ver a característica principal da cor. Você precisa observar que elas têm harmonia. Eu vou mostrar o exemplo no tecido. Por exemplo, aqui a gente vê um azul em tom mais intenso, num tom médio. O verde que vai combinar aqui é um verde que também vem nessa mesma linha de cor. Sabe, a gente vê as mesmas características. Da mesma forma, por exemplo, o vermelho com o rosa, que são as cores opostas ali.
também que a gente vê nos tons quentes. Não é qualquer vermelho, por exemplo, um rosa claro e um vermelho muito chamativo, não. São os mesmos, é a mesma característica de cor. A gente vê tons parecidos, o claro com claro, o escuro com escuro, o brilhante com brilhante, né? Aqui a gente vê o suave com suave. Vocês precisam trazer combinações de cores onde a cor tem a mesma característica uma da outra. E assim ela se completa, tanto que todos os exemplos que eu trouxe têm harmonia, porque são cores que têm a mesma característica. Às vezes você está em casa tentando misturar essas cores, mas com uma cor, por exemplo, um rosa claro com um vermelho muito chamativo não vai funcionar. O ideal, por exemplo, é que sejam dois tons na mesma intensidade, na mesma frequência de cor. E isso sim vai gerar harmonia no seu visual. O segredo das cores na combinação não é só usar qualquer cores, mas usar cores que possuem a mesma característica. E agora me conta aqui nos comentários, em qual desses níveis você se encontra na hora de fazer combinações. E não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E até a próxima aula!